Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Pode Operacast! Essa é a hora que grita. Pessoal de casa, temos a honra de termos um dos maiores renomes da cirurgia ortognática contemporânea do Brasil, quiçá do mundo, com vocês, Dr. Jonatas Klaus. Convite, Magno, Nicolas, Nilo. Eu já vim acompanhando um pouco do projeto e conversando hoje. Estou super feliz de estar aqui. Além de tudo, a gente falar sobre especialidade, amigos e tudo mais. Todo mundo tem o mesmo propósito, somos parecidos. Estou feliz demais por estar aqui. Você tá até com a meinha colorida, né? Em homenagem ao não, Magno. mostra aí, pelo amor de Deus. Ô, louco! Então, fica até meu agradecimento ao pessoal do México que me deu essa meia. Eu tava procurando uma para vir só pro podcast. Ah, que honra! Daí eu pensei, mas eu precisava ser original, porque essas meias coloridas, os caras gravam 100 e tal. E eu ganhei uma de caveira, cara, tem tudo a ver. Mandou bem. É isso, representando a especialidade, cara. Cara, obrigado de verdade por ter vindo. É uma honra muito grande pra gente que tá na nova geração, né? Você já saiu agora, acho que dessa nova geração, né? Tá na média geração. E é muito legal ver onde você chegou, onde você tá chegando, cada vez desbravando mais a especialidade. Muito obrigado por estar aqui, por ter doado um pouquinho do seu tempo pra gente. E conta pra gente aí um pouquinho sobre o que você tem feito, como que tá a sua trajetória na profissão, pra gente saber um pouquinho quem é o Jonatas. Jonatas Klaus por Jonatas Klaus. Então, como qualquer cirurgião bucomaxilo, né? Eu passei de uma fase logo após a residência, daquela busca que a gente tem por formação, informação, e ao mesmo tempo usando do dia a dia da prática para ir ganhando mão, ganhando confiança e tudo mais. E eu me vi em um momento de estagnação, que era bom, a tal da zona de conforto. Então, eu ia para uma cirurgia sem nenhum desafio. Tá? E as coisas aconteceram na minha vida profissional e da minha equipe, que eu me senti desafiado. E aí isso foi uma das coisas que foi o combustível para buscar novas técnicas, que acabou por mérito, óbvio, mas também por uma série de fatores, incluindo sorte, ao acaso, de a gente ganhar um pouco de destaque com essa questão da minimamente invasiva. E que tem muito a ver com a proposta do podcast, né? Da linguagem simples voltada para o paciente. É a visão da minimamente invasiva. É você olhar com os olhos do paciente. O que o paciente quer, como é que ele enxerga a cirurgia. Então, respondendo, é um pouco da maneira como eu me apresentaria. Cirurgião normal, buscando informação e que viu um espaço na especialidade. Eu queria destaque. Antes de ser interrompido por você, porque eu ia te interromper, uma coisa que você citou que eu achei muito legal, você falou, quando você chegou na sua zona de conforto, que muita gente pararia, né? Tô operando bem, tá legal, tô satisfeito, tô tendo resultados legais. É aí que você falou, não quero estar aqui, né? Isso já veio de outros professores que te forçavam a melhorar, ou você chegou no sentido que, não, isso aqui eu não consigo evoluir mais do que aqui, além de aprender outras coisas por fora? Não, eu reconheço que eu queria destaque. Estou reconhecendo o meu pecado. Eu queria pela vaidade. Eu queria dar uma aula e que as pessoas disputassem para assistir. Muito legal. É verdade. Não, isso é maravilhoso saber. É verdade. Eu tinha esse objetivo, essa vaidade. Eu tinha inveja de cirurgiões que iam e lotavam uma sala de aula. Eu queria isso. Então, essa frase de zona de conforto é meio clichê, mas a verdade era essa. Eu não tinha o que eu ia falar de diferente que pudesse atrair as pessoas, porque já tinham pessoas que falavam muito bem de vários outros assuntos. Então, teve um congresso que eu achei que eu ia ser genial, que eu ia falar sobre planejamento virtual. Só que o assunto bombou tanto que tinham 11 palestrantes sobre aquele assunto. Então foi o espaço que eu queria, por essa vaidade, achar uma brecha e em uma área que eu pudesse me destacar. E a hora que pintou, talvez o mérito tenha sido esse, né? Não, e achou, né? Isso que é o mais legal.
A gente tá falando e parece que todo mundo sabe, mas quem tá assistindo a gente provavelmente nem entenda o que seja esse termo, minimamente invasiva. Tenta explicar de uma forma bem simples, porque o nosso público não é cirurgião, são os pacientes que estão procurando saber sobre cirurgia. Fala um pouquinho o que é essa filosofia, essa técnica, minimamente. É uma filosofia, é uma técnica, é um estilo de vida? Fala um pouquinho pra gente, o que é? Cara, dá para ser os 3 termos, né? A gente usa muito mais a expressão técnica, mas talvez o termo mais apropriado seja filosofia, mas o que eu acho que mais seja é um estilo de vida profissional. Então, a gente via que vários pacientes, vários conhecidos meus, vários familiares meus, tinham uma indicação para cirurgia, pessoas próximas ou pacientes, e essas pessoas simplesmente não cogitavam a hipótese. Porque é normal, nós conhecemos o benefício. E a cirurgia ortognática, ela tem um benefício incrível. Eu recentemente vi um ortodontista falando que Da Vinci teria inveja dos bucomaxilos do que a gente consegue fazer em termos de estética, arte e beleza com ortognática. Só que as pessoas não têm acesso a isso porque é uma cirurgia assustadora, na média. Né? Então eu sempre falo como introdução lá no nosso curso. Se eu fosse levar minha filha no ortodontista com uma classe 2, uma má oclusão, mordida errada, para arrumar os dentes, né? Eu sou leigo, e o ortodontista fala, olha, teu caso é cirúrgico, eu vou te indicar para você falar cirurgia ortognática. E eu botasse no Google e aparecesse aquelas fotos, não tem a menor chance de você operar minha filha naquelas condições. Ela vai ficar com a classe 2 com a mordida pro resto da vida. Dá para comer, dá para seguir. Então o objetivo da filosofia, do estilo de vida, é tornar o procedimento mais amigável. Não é para vender terreno na lua, é para aquelas pessoas que precisam, que querem. A gente sabe que a cirurgia tem o poder de transformar, como casos que você mostrou, tornar pessoas mais felizes. Se a gente puder trazer a cirurgia mais próxima dessas pessoas, a especialidade vai contribuir mais para a sociedade. E aí aquele problema que quando você saía de noite falava, você faz o quê? Sou engenheiro, e você? Eu sou bucomaxilo. Ninguém nem sabe o que é. O que é isso? Porque não era uma especialidade amigável. Então, acho que resumindo tudo, é um estilo de vida profissional. Tornar mais simples, falar leigo, falar simples para o paciente, não falar osteotomia, fixação. E esse histórico da ortognática, né, não é culpa nossa, existe toda uma repercussão de como ela começou, né, que gerou toda essa imagem daquele paciente inchado demais, com a boca travada, de não conseguir se alimentar, com muita dor. E aí, mas isso é a evolução da técnica, né? Mas o problema é que, por falta de informação, que é o que a gente tenta fazer aqui, levar informação para as pessoas, às vezes o pai ou o avô daquela pessoa teve essa informação, passou assim para o filho e assim vai ser, né? Então, um dos objetivos aqui também nosso, do podcast, das nossas mídias sociais, é justamente levar informação, porque o que você falou, JC, é uma cirurgia tão linda de ser feita, né? A gente é apaixonado pela ortognática, né? A gente realmente vivencia, a gente se joga de cabeça, porque a gente sabe o quanto aquilo pode fazer bem para a pessoa, só que a experiência para ela conseguir aquele resultado final, de operar até o resultado final, era muito ruim. Né? Aquela experiência é muito ruim. E hoje a gente vê muitas pessoas vendendo assim, qual a experiência que você tem em relação a isso? O que você gostou? E a experiência que a gente tinha com isso não era legal, né? E eu digo por mim, porque eu tive a transição. Até ano passado, né? Eu fazia ortognática convencional, né? Ia muito bem, só que de cada 10 pacientes que tinham indicação, 1 ou 2 topavam fazer. Né? Porque é aquele paciente que realmente dava vida para corrigir. Era uma alteração facial muito grande, paciente, né, classe 3, né? Aquele cara que ele dá vida dele para fazer a cirurgia. Paciente com muito prognato, com o queixo muito para frente. Agora eu vou falar a primeira vez que eu ouvi falar a respeito do Jonatas e vi o Jonatas. Foi num congresso, eu acho que foi em algum hospital, um simpósio, ou foi no Cobrar aqui em São Paulo. E ele deu uma aula que me deixou desconfortável. Foi uma aula falando a respeito disso mesmo, da questão de, esse paciente, ele não quer fazer cirurgia. Se ele puder adiar o que você falou, o máximo possível ele vai adiar.
E eu lembro que muito cirurgião, eu tava assim, sentado perto de outros colegas, todo mundo se olhava e falava, meu, o que esse cara tá falando, cara? E eu fiquei pensando, eu falei, cara, esse cara é corajoso. E eu me identifiquei, cara. Porque era uma coisa que me incomodava muito, muito, muito. E aí eu vi outras aulas, na pandemia a gente teve um monte de live, né? E aí a gente teve a oportunidade de estreitar mais relação, discutir. E, cara, fantástico. Acho que isso que é a nossa especialidade, acho que o mundo precisa. Precisa de pessoas corajosas, né? Pra falar, cara, não, isso daqui não tá legal. A gente consegue melhorar mais um pouco disso. E faz todo sentido. Se você olhar a história da cirurgia bariátrica, só operava quem tinha obesidade mórbida. Porque eu lembro que se falava de que era óbito de 1%. E o paciente aceitava um óbito de 1% e abria a barriga toda, porque era questão de vida ou morte. E quase ninguém operava. A partir do momento que passou a ser uma cirurgia por vídeo, que você vai embora 2, 3 dias depois, e pode se alimentar, e ela funciona, você vai perder o peso. Ela nunca pode perder resultado. Né? Cabe aqui quebrar qualquer roteiro para dizer, a cirurgia ela tem que ser do tamanho suficiente para alcançar o resultado. E ela permite o resultado. O que aconteceu? Hoje qualquer pessoa fora de forma, às vezes vai render ao recurso da cirurgia. Então, quantos pacientes, você usou antes o exemplo do classe 3 com aquela mega mordida, esse tem que operar. Agora tem muitos pacientes, 90% dos nossos pacientes, eles não têm que operar. Eles têm indicação de cirurgia. E é muito legal, até numa consulta, falar isso para o paciente. Vem o pai e a mãe e fala, doutor, o ortodontista me falou que minha filha tem que operar. Não, deixa eu falar, a primeira coisa, ela não tem que operar. Ela vai viver, mas não vai dar problema. Eu não tenho uma bola de cristal para saber. Tem várias pessoas com problemas piores e que não tem problema funcional. Ela tem indicação de cirurgia. E nós estamos aqui hoje para ouvir os prós e contras e vocês colocarem na balança para saber se vai fazer ou não. Para decidir se ele vai ter aquela experiência ou não. Então, antigamente, você se colocava num pedestal e está aqui, ó. Você tem esse problema, é grave, você tem que operar. E sofra as consequências. Não é essa a realidade hoje. Então, por vezes falam, de pioneiro na técnica. Eu já perdi a vaidade. Não preciso de... Não mesmo, no fundo do meu coração. Reconheço outros pecados. Mas o que eu gosto daí é de que eu fui um dos embaixadores dessa cirurgia mais amigável. Você saiu ganhando, você saiu ganhando. Uma coisa que a gente esqueceu de falar pro pessoal, né? Aliás, eu gostei da caneca, tá? Eu não sei se vocês viram, tá com o H correto, né? Compre no nosso site, a sua também. Arrasta pra cima. Pode operar cash, não existe mais arrasta pra cima, agora é clique no link lá. Uma leve assimetria, que é real. Que é real, você tem? Ficou perfeito. A artista mandou bem, então, né? E, Jonas, eu acho que a gente podia explicar para as pessoas, né, o que é a minimamente invasiva, né? Porque eu acho que a técnica convencional, minimamente invasiva, as pessoas às vezes não têm essa noção. O que eu percebo é que na minha clínica já vem muito paciente, porque é um nome comercialmente muito atrativo, né? Mas já vem muito paciente falando, você opera minimamente invasiva, né? Chega um paciente para você hoje, você está ali na consulta, como você explicaria para ele uma diferença de como você operava antes e como você buscou um novo conhecimento a partir dessa técnica? Então, agora eu vou ser bem transparente, tá? Não é cirurgia minimamente invasiva, é cirurgia ortognática. O procedimento, a finalidade, o resultado é o mesmo. Então, por várias vezes, eu ofereço para o meu paciente a média. Então, quando o paciente me faz perguntas sobre o edema, se tem possibilidade de ficar um tempo com o lábio anestesiado, eu não vou responder baseado no resultado exclusivo da técnica, da modificação ou da filosofia minimamente invasiva. Eu vou responder a média para o paciente. Altera um pouquinho de paciente para paciente. Tem paciente que você tira um siso e fica super inchado. Perfeito, mas o que eu mais quero dizer é isso, que a gente não pode vender como se fossem duas coisas diferentes. Isso é pro bem e pro mal da técnica, porque tem gente que fala que a minimamente invasiva é a solução de todos os problemas. Não é. Tá?
A ideia é que o resultado seja o mesmo. E por outro lado, tem gente que fala que a mínima invasiva vai dar um resultado menor, mínimo. Também não é. Então, a cirurgia é a cirurgia ortognática. O nosso compromisso de resolver a oclusão, a estética, a respiração é o norte, é o principal. Agora, se você conseguir chegar lá oferecendo um pós-operatório mais simples, é melhor para o teu paciente e melhor para você, que você vai operar mais gente. Foi o que aconteceu comigo. Pode entrar aqui, chegou o Flavinho aqui. O Flavinho chegou? Vem, Flavinho. Vem. Chegou cedinho, chegou na hora certa. Não, é maravilhoso. Muito bem, Flávio. Que orgulho. Ele tá entrando de máscara, avisa pra ele tirar a máscara. Não, é um orgulho. A gente tem uma parte que a gente gosta de perguntar sobre perrengue cirúrgico. Tem alguma história que você acha que engraçado, que você lembre com esse tema de perrengue cirúrgico? Cara, todo cirurgião que se preze teve vários perrengues, né? Uma vez eu tava operando e na noite eu comecei com uma dor abdominal, cheguei na clínica, achei que tava mal, não tinha remédio em casa e pedi pro anestesista fazer uma medicação na minha veia para eu ficar bem. Acabei dormindo, o anestesista me acordou, falou, cara, são 8 horas, tua paciente tá aí, você vai querer operar? Eu acordei sem dor, bora. E no meio da cirurgia, a dor voltou, era uma crise de apendicite, eu já estava de jejum, porque eu já mais ou menos imaginava, e eu saí da minha cirurgia em uma crise absurda de dor, estava eu e minha instrumentadora, era uma cirurgia pequena, e fui direto para ser operado. Nossa, sensacional. Esse foi o perrengue. Você passou visita, você só bateu no quarto do lado e... Exatamente. E o outro perrengue que eu passei é que uma vez eu estava indo operar numa outra cidade e o material, ligaram do hospital que o material não tinha chego a tempo, o material não sei o quê, o material do APME. E eu fui brigar com a menina que era representante. Ela capotou o carro para ir até lá e ela chegou no centro cirúrgico toda com curativo, foi levada pelo SAMU, mas ela levou o material. Guerreira, hein? Então são perrengues que a gente Só não passa perrengue quem não opera, né? Porque não tem como, né? A nossa vida vai ser até... Faz parte. Pessoal, esse aqui, ó, eu sei que vocês não estão acostumados, esse é o Flavinho, tá bom, gente? É que o que acontece, o cara tá operando tanto, que eu nem lembro mais desses olhos azuis aqui. Tudo bem, Flavinho? Seja bem-vindo ao seu podcast, tá? Desculpa. Eu faltei, se eu faltasse mais uma, eu não entrava mais. É verdade. É certo. Tá achando que não é verdade? É verdade. Sabe o perrengue que a gente não falou? Aqui em São Paulo tem um hospital, que o São Luís, né? Que é o mesmo nome, mas tem 3 unidades. Cara, quem nunca foi pro errado? Várias vezes. A gente tava falando esses dias. São Camilo, então, nossa. Eu já fui pra faculdade São Camilo, mas não fui pro hospital. Eu me troquei uma vez, entrei no centro cirúrgico, me troquei, eu cheguei cedo, me troquei, fiquei lá, tomando café. Daí eu falei, mano, não chegou ninguém, o Pita que trabalha comigo, ele sempre chega mais cedo que eu. Falei, cara, ele não chegou ainda. Você percebeu que o Nicolas só falou que ele chega cedo porque o Pita tá aqui? Você percebeu isso? Não, cheguei cedo. Eu sempre chego cedo e o Pita sempre Corta essa parte aí. Opa, não, então, daí eu cheguei, sentei, comecei a tomar café e tal. Daí eu falei, cara, estranho, meu Pita sempre chega antes que eu, ele não chegou ainda. Meu, quando eu fui ver, eu tava em outro hospital, dentro do centro cirúrgico, esperando pra começar. Os caras estavam em outro já. Eles falaram, onde você tá? Eu falei, meu, tô indo pra aí, correndo. JC, deixa eu te perguntar agora. Tem um dos quadros também que a gente fala, que a gente gosta muito, que é o momento emocionante, né? A gente, quando fez os primeiros episódios, cada um contou um episódio assim que realmente nos fez chorar, assim, algo que realmente marcou a sua vida. Tem algum que te vem à memória que você acha que possa ser comentado aqui? Começando hoje que o Nilo foi me esperar no aeroporto, né? Que honra! Com uma plaquinha lá. Com a logo do podcast e com o meu nome. Pô, é um momento, né, cara? Ó, agora deixa eu falar um negócio. Se esse foi o marco da sua vida, eu acho que você precisa de mais. Viver massa. Chegar em São Paulo, assim, pra uma entrevista, não, é outro nível mesmo. Mas olha só, eu tive uma oportunidade que foi no Congresso Americano, eu submeti um tema livre, que eu ia pra lá, que eu precisava apresentar por causa do meu doutorado.
E o trabalho foi selecionado entre os 10 melhores, e aquele ano, no Congresso no Havaí, eles botaram estes 10 melhores no simpósio para apresentar. Então eu fui e com status de palestrante no Congresso Americano de Cirurgia. Acho que se procurar deve estar até nas redes sociais. É fake aquilo, porque eu não era palestrante, era tema livre. Mas eu tava lá com crachá, sala VIP, Media Desk, tudo, com os caras lá, e eu tive essa sorte. Mas, assim, o meu momento mais emocionante foi aquilo que eu falei antes. O meu sonho sempre foi ser palestrante do COBRAC. Então eu tive essa chance atravessada de ser palestrante do Congresso Americano. Depois eu falei no Congresso de Hong Kong, no International. Animal. Mas o que eu mais queria era o Congresso Brasileiro, cara. Eu ia lá, eu olhava aqueles caras, olhava, pô, o Pita, é porque ele tá aqui, é verdade. Eu olhava aqueles caras, sala cheia, cara. E às vezes disputando, gente pra fora. O meu sonho era esse daí. E quando eu dei aula foi no Congresso de Salvador. E eu era secretário do colégio, então tinha um viés. Acho que eu fui convidado porque eu era secretário do colégio. Mas sempre tem alguma coisa também. Hoje eu vejo que sempre tem alguma... Mas a sala estava cheia e ficou 30, 40 pessoas para fora. Então aquilo para mim foi muito legal. E isso é uma coisa que eu gosto sempre de passar para quem está aí, né, na luta, que esse relacionamento, né, intercolegas, ele é fenomenal para o nosso crescimento. Eu não aceito uma aula que eu vou dar repetida. Nunca minha aula vai ser repetida. Sempre vai ter que ser casos novos e tudo mais para ter esse ibope. Então, o meu auge era ter o meu crime da vaidade. E agora além de ter dado aula, você tá como... Conta, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hora do seu merchan, aproveita. Vai, você tá com o presidente do COBRAC, né? Isso. Eu tinha uma ambição dentro da nossa associação, que é o colégio. Até aqui no Papo de Bastidores eu estava falando com vocês. Eu acho que o caminho da nossa especialidade é o colégio e gosto toda vez de frisar um instantinho, só para vocês entenderem de casa, existe uma instituição que é o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo, que é a maior instituição do nosso país, né, que agrega os grandes cirurgiões, né? Então é isso que a gente está falando, colégio, é justamente o Colégio Brasileiro. E o colégio tem um congresso a cada 2 anos. E em 2017 a gente candidatou a Florianópolis para ser a sede do congresso. Felizmente a gente ganhou. E é um congresso assim que mexe com números assim absurdos. E é o maior congresso de especialidade. Quem já esteve em um congresso americano, em um congresso internacional, nada se compara ao congresso brasileiro. Nada. Assim, nem a feira comercial, a organização. O nível dos nossos palestrantes brasileiros é o mais elevado. Então, ser presidente do congresso é uma baita honra. Eu estou aceitando vários convites para representar o congresso. E é um motivo de orgulho para nós como cirurgiões, mas para os brasileiros. A cirurgia bucomaxilofacial brasileira é com certeza a mais desenvolvida atualmente. A gente perde um pouco para aqueles países ou aqueles centros ultra tecnológicos. Mas em termos de trauma, de ortognática, de implante, das necessidades mais comuns que os nossos pacientes têm, não há de informação, de mão, de material, o que há na cirurgia brasileira. Então é um desafio, uma responsabilidade, uma pressão de todos os lados, mas falando para pacientes também, é muito legal o momento que a nossa especialidade vive e eu espero que o congresso... Eu acho que até o que credencia isso, nos bastidores aqui, todo mundo conversa, a gente recebe paciente de fora, consulta de fora. Eu nunca imaginei um cara do Canadá vir fazer consulta comigo, ou um paciente de Nova York, sei lá. E todo mundo aqui faz consulta com paciente fora do país. Hoje em dia a internet ajudou muito isso a gente, né? Mas credencia que a nossa especialidade tá muito bem como expoência mundialmente. E você falou algo interessante. Você disse que a gente pode perder para alguns centros, né, internacionais, né, por conta tecnológica. Mas eu já tinha lido um sociólogo aqui falar um tempo atrás que a área da saúde no Brasil ela se desenvolveu tanto do ponto de vista técnico de mão, justamente porque se faltava recursos tecnológicos para a gente aprimorar. Então é mais ou menos assim, você ia operar num hospital, me passa tal instrumental.
Aí a pessoa falava, pô, não tem. Se fosse isso em outro país, não, então não opera. Não faz, não tem, acabou. Aqui, não, antigamente era assim. Antigamente, tô falando, por isso que a gente desenvolveu a técnica. Não tinha, pô, calma, vamos pensar então o que a gente vai fazer. Então a gente melhorou muito, tecnicamente falando, por conta até, se a gente for pensar no lado positivo das coisas sempre, né? Eu acho que essa é um dos lados positivos de se pensar. Quando se faltava um pouco de tecnologia, sobrava no empenho de se trabalhar manualmente. Tá, o negócio é... Não, o negócio é que assim, nossa geração, é a que a gente tava comentando antes. Eu sou da geração de vocês, você tá no né? meio, a gente comigo que você tá no Pita antiga geração, você é meia e a gente é... Não, nossa geração, a gente tava até falando com ele esses dias, cara, a gente pegou muita coisa de mão beijada. Muita sem coisa. Dúvida. A gente nossa, fala assim, dúvida. Ele, a primeira caixa que ele teve que trazer dos Estados Unidos, porque não tinha aqui. Hoje em dia, cara, a gente tem todos os materiais aqui, todo tipo de... Mas o que eu acho que mais me conforta é que, o cara que se dá bem é o cara que vai pra fora, às vezes. Ou diretamente ou indiretamente, que nem... Né, putz, quanta gente agregou do Pita, quanta gente tá agregando de você. O cara que vai pra fora, traz a tecnologia e transforma pra realidade brasileira que, cara, demora mesmo pra chegar... Você vê os caras que têm tomógrafo no consultório, o cara tem scanner, todo mundo tá tendo hoje, né? Mas, cara, a pegada do tomógrafo não é a realidade de Brasil. Então, o cara que se dá bem, eu acho que esse cara que vai lá, pega a tecnologia de fora, vem pra cá e faz a coisa acontecer, cara, com certeza absoluta. E técnica também, né? Mas isso já diminuiu, né? Antes você precisava ir para os Estados Unidos para aprender a fazer uma ortognática na mandíbula. Literalmente, houve uma geração que se ele quisesse fazer a ortognática na mandíbula, tinha que ir para os Estados Unidos. Depois a mesma coisa para a maxila. Precisava ir, tinha um clube do Bolinha para ver como é que fazia contato com um, com o outro para poder chegar lá. Se eu posso dizer que já perdi o status de nova geração, tô um pouquinho. A minha geração já pegou isso, mas eu sou da geração que precisava assinar a revista, xerocar o artigo, traduzir para ler. Eu sou dessa. Ir na biblioteca da universidade. Já copia todo o texto, meu. Ir na biblioteca da universidade para pegar o negócio, tirar xerox e tudo. Hoje em dia os alunos querem um QR Code lá, passa o artigo. Qual que é o QR Code? Não tem QR Code, professor? Não tem, já acho que tá ruim o artigo. Cadê o QR Code? E eu vou falar, isso é uma coisa legal que você comentou. Às vezes eu escrevo alguma coisa, especialmente em rede social, e, por exemplo, referente a alguma técnica, vamos pegar o exemplo da minimamente invasiva. Cirurgião comenta no próprio post ou manda mensagem: doutor, tem como mandar uns artigos sobre a técnica? Não! Vai pesquisar, cara. Não vou mandar. Vai pesquisar, no começo da cara. pandemia, a gente fez um grupo lá, né, Cirurgia Ortognática Academy. O Mateuzinho tá lá com a gente. E foi animal, porque, a gente conseguiu juntar, cara, a galera do Brasil inteiro, os caras de fora. Mas foi o maior lugar de biblioteca de artigo, porque ali rolava, né? Que, rolava ciência. Cada dia um apresentava um artigo. E, putz, quando vocês estavam começando ali com o curso, tudo. Uma coisa que era... E isso é fundamental, porque essa é a minha crítica agora, olhando um pouquinho mais velho, a nova geração. Né? A geração acima da minha, ela tinha a possibilidade da experiência. Né? O cara era o chefe do serviço, ele era o coordenador da residência, o chefe do plantão. E isso ia fazer ele ter pacientes pro resto da vida, porque ele tem lá o status dele. Aí veio a minha geração que achou que um dia chegar a ser o professor da faculdade, achou que fizesse, e não vai, porque esses caras hoje tudo demora para se aposentar. Não vai ter. E aí vem a nova geração, que ela vem pegando por rede social e fazendo isso daí. A única crítica é essa, né? Antes você tinha que construir uma carreira para chegar no auge. Hoje você não precisa mais. Para operar bem, você não precisa ser o chefe da universidade, não precisa ter mestrado, doutorado. Não precisa para operar bem. Antes você era obrigado a ter isso. Mas a nova geração, e eu sei que não é o caso de nenhum de vocês, ela está esquecendo da carreira. Ela está preocupada com a rede social só. Ela quer saber quantos seguidores ele tem e não em como incrementar a carreira. E esse nosso seguidores, amanhã vai vir um R3 que vai ter 10 mil seguidores a mais que você. E isso não vai encher, não vai fazer você formar a tua carteira, né, a tua carreira profissional. Ou até pode a curto prazo, mas a longo prazo o efeito do tempo vai fazer essa pessoa, né? Temas polêmicos.
No episódio passado eu falei, a gente estava com o Gui aí, um amigo nosso, hipnoterapeuta, e eu estava conversando do efeito Lindy, que é como algo vai ser comprovado ao longo do tempo. O tempo é soberano, né? Então acho que a principal crítica em relação à cirurgia minimamente invasiva, dando uma cutucadinha aí, é o tempo. Porque assim, a gente pode dizer que é uma técnica, entre aspas, nova, principalmente aqui no Brasil. A gente tem um cirurgião na Bélgica que faz há muito tempo, a gente tem outro na Espanha que também faz. Mas o que você acha que falta para a técnica ela ganhar mais solidez, caso ela já não tenha ganho, mas o que você acha que falta? É o tempo? É mais cirurgiões difundindo essa técnica? O que você acha? É inevitável que é precoce, então falta tempo, né? E o que o tempo vai permitir? Que o conceito ele seja testado e difundido. Então, por isso que eu digo, zero de mérito sobre a técnica. A gente só juntou algumas coisas. Mas a gente foi responsável pela elaboração do conceito. Olha, na mandíbula é isso, a osteotomia é isso, a incisão é assim, vai diminuir dessa forma, o corte vai diminuir. Então, a gente elaborou o conceito. E esse conceito está sendo lapidado por várias pessoas que já estão fazendo. E aí, quanto mais pessoas bem intencionadas, com boas noções, colocar em prática e testar, e aí vai permitir as publicações de tudo, das experiências boas e das experiências ruins. No papo aqui, no carro, a gente estava falando do que a gente já modificou com a técnica. Então, por várias vezes eu olho casos que eu achei que tinham sido muito bem operados e que eu hoje só agradeço que não deu nada errado, porque eu sei que aquilo lá foi uma manobra arriscada depois do conhecimento adquirido. E isso é o que tem que ser feito, tem que ser compartilhado. Quem aqui já viu as nossas aulas, os cursos, a gente compartilha complicação, limitação, problemas para dizer aonde que a gente chegou. Então, e aí vem a minha crítica a outras técnicas que estão aí há mais tempo. Não tenho nenhuma complicação, sempre funciona, sempre dá certo em todos os meus pacientes. Sabe que isso não é realidade. Então, entrando bem nesse ponto, assim, as críticas, né, o ponto polêmico, as críticas à técnica direcionadas ou a meu grupo ou a minimamente invasiva, elas sempre fizeram bem, que a maioria delas foram bem colocadas. E a crítica, quando ela é bem feita, ela faz bem a quem é criticado. Então, por várias vezes a gente foi desafiado a melhorar, ótimo. Quando ela é fora do tom, ela só faz bem ao crítico, e isso não me interessa, né? Galera, eu acho que a gente conseguiu tirar o máximo que a gente poderia, aliás, um pouco do que a gente poderia do nosso querido JC. JC, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que você disponibilizando seu tempo vai clarear para muitas pessoas que estão assistindo o quanto a filosofia que você emprega é tão importante. Então pode dar suas considerações finais. Não, as minhas considerações finais são apenas assim, para justificar o porquê eu aceitei o convite. Eu acho muito legal a ideia do podcast, porque daí me traz a nova geração, tô aqui misturado, tamo junto, né? Vai ter, deixar isso um spoiler pra vocês, vai ter podcast no Cobra aqui, hein? Já estamos assinados aqui. Agora o Nicolas já entregou, tá bom, tudo bem. Mas o que é muito legal disso é a amizade de vocês. É difícil isso na nossa especialidade, isso é o mais importante. Todos aqui trabalham no mesmo centro, São Paulo, todos trabalham em alto nível e vocês têm um relacionamento fantástico, isso é o mais importante. Então, poder estar aqui nesse papo, entre amigos e tudo mais, por favor, mantenham esse projeto porque é legal, mas também pela amizade de vocês. Já pensou? O podcast mais famoso dos Estados Unidos, ele tem 11 anos hoje. Já pensou daqui 10 anos que a gente vai poder falar? Aí me chama pra fazer 10 anos depois. Os caras vão estar tudo acabado já, mas eu ficaria mais se eu não tivesse, sabe que eu tenho compromisso, então, mas a gente Não, peraí. O Brasil inteiro quer ver este momento. Por favor, Dr. Marcos Pita, compareça com aplausos, por favor. Dr. Marcos, não, aqui, não. Aqui. Por gentileza. Agora vai, hein? Galerinha, eu tenho a honra de apresentar essa pessoa para vocês, que é o Marcos Pita. Eu trabalho com ele já há 6 anos, depois a gente vai contar um pouquinho da nossa história, de como a gente se conheceu. Mas vamos lá, vamos falar desse momento polêmico. Tenho muita coisa pra te falar. Barbas da mesa, todo mundo. Primeira coisa que eu gostaria de falar.